Ambulantes estão proibidos de vender em uma das principais ruas da Levada. Este é um dos nossos destaques. E veja também. Menor é estuprada durante 8 anos. Mãe diz que não sabia e nem desconfiava dos abusos. Estudantes e professores protestam contra o corte de verbas na educação. E antecipação da primeira parcela do 13º salário agora é lei no Brasil. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal do Estado. Olá, gente, boa noite. Nós começamos o Jornal do Estado de hoje falando sobre fraudes no sistema de provas do Detran, em Alagoas. A polícia investiga o crime onde pessoas usam documentos falsos para realizarem os testes. Na manhã de hoje, 2 homens foram presos em flagrante. O repórter Luiz Vitor Melo tem os detalhes. É isso mesmo, a Polícia Civil prendeu 2 homens em flagrante no posto do Detran, no Shopping Miramar, fazendo a prova teórica. O problema é que eles são falsários. A polícia identificou que eles são falsários, eles estavam se passando por outras pessoas. Estamos aqui na delegacia do 9º Distrito Policial, no bairro do Jacintinho. Ao meu lado está o delegado Nivaldo Aleixo, que vai falar pra gente como é que a polícia chegou até os suspeitos. O esquema era da seguinte maneira. Essas 2 pessoas verdadeiras, tá certo? Alunos verdadeiros, foram ao Ciretran de Matriz de Camaragibe, fizeram a inscrição, tiraram foto, tiraram a digital, tudo normalmente, tá certo? E aí como é que começava o esquema? Do Detran, alguém lá do Detran, que nós vamos investigar quem possa ter sido, pegava todo o prontuário e encaminhava para o Detran do Rio Grande do Norte, que lá também tinha uma pessoa a receber. Chegando no Rio Grande do Norte, no Detran de lá, ele não fazia nada, apenas recebia e devolvia para o Estado. Devolvendo para o Estado, não havia mais necessidade nem de foto e nem de impressão digital. Aí é onde entrava o falsário. Ele, com a carteira falsa, que inclusive vamos investigar como foi emitida essa carteira na identificação, ia e fazia a prova. Normalmente, aí passava, não tinha problema nenhum, voltava novamente para Rio Grande do Norte, esse prontuário, e posteriormente voltava para a Ciretran de Matriz. Um esquema perfeito. A pessoa que, verdadeira, depois que foi feito isso tudo com o fraudador, aí ia lá e dizia, não, eu passei. Pronto, ia fazer a prova prática. Sabia dirigir, tirava a carteira, não tinha problema nenhum. Só que o Detran começou a desconfiar, porque eram muitas prontuários sendo encaminhados para o Rio Grande do Norte. Muitas idas e vindas, né, até o Rio Grande do Norte. Idas e vindas, e aí o que aconteceu? Tinha em torno de uns 20, nós estamos investigando. Hoje nós conseguimos prender esses 2 falsários. Porque eu estou aqui com a carteira deles originais, tá certo? Tá aqui os 2. José Maurício e José Raul. Isso, perfeito. Aqui. E aqui estão as carteiras falsas, também com a foto deles. Então não tem como fugir. A prova está aqui em material. Tá aqui. Então eles vão responder pelo quê, delegado? Só... O artigo 297, que é a falsificação de documento público, que é a carteira de identidade falsa, e o artigo 171, que é o estelionato, no parágrafo 3º. E a gente fala agora, mais uma vez, de violência sexual. Um homem de 25 anos foi preso no Benedito Bentes, acusado de estuprar a enteada de 15 anos. Segundo o depoimento da adolescente, os abusos começaram quando ela tinha 7 anos de idade. O andar cambaleante dessa garota de 15 anos ainda é reflexo dos efeitos colaterais do remédio que foi forçada a ingerir pelo padrasto de 25 anos. Ela relata que desde os 7 anos é abusada sexualmente por ele. Quando ele estava em casa, ele sempre ficava na minha cola, ele sempre ficava perto de mim, grudado mesmo, não desgrudava não. E ficava com raiva quando acontecia, quando minha mãe me chamava, aí ele saía de perto, aí depois ele voltava. E toda noite, quando eu ia dormir, aí toda madrugada ele ia pra lá, pra minha cama. Aí teve um tempo, um dia desse, que ele me deu um remédio. Aí eu dormi e
que aconteceu e eu acordei tonta. Eu não lembro. Não lembro do dia, não lembro de nada. Eu esqueci tudo. Eu não sei nem o que ele fez comigo. Foi isso. Mas nos dias que ele ia para tua cama, ele te tocava? Sim. Tocava. Em tudo que era canto. Isso acontece desde quando? Você tem ideia? Desde 7 anos. E hoje você está com 15. Isso. E você falava para tua mãe? Falei. E ela? Ela falava que não, ela falava que era mentira. A tia da adolescente acolheu a jovem após várias intervenções junto à mãe dela, sem nenhuma solução. Eu quero dar a assistência que ela precisa, porque pelo que eu sei do relato do pai dela, infelizmente não tem boa conduta, pelo que eu já sei, porque a própria mãe já me falou, já relatou. E a minha irmã, eu me preocupo porque, assim, ela disse que em nenhum momento sabia, mas houve uma situação que eu chamei ela, sim, e eu quero que isso seja claro, porque de forma nenhuma isso pode ficar despercebido. E eu reuni a minha irmã e os meus 2 sobrinhos para relatar o que estava se passando há uns 2 anos atrás. E ela ouviu o que a filha tinha dito, mas ela disse que queria mais provas. E eu disse, minha filha, mais prova do que essa não existe, porque você deve acreditar na sua filha. Mas, enfim, ela passou por alto e não acreditou, até que chegou a esse ponto. De acordo com o Conselho Tutelar, o caso já está sendo enviado ao Ministério Público com o pedido de medidas protetivas à jovem. Já fizemos os encaminhamentos à RAVES, que é uma rede de atendimento a vítimas de violência sexual, certo? Onde ela vai ser atendida também pela Santa Mônica, para fazer alguns exames, né? Ver se ela contraiu algum tipo de doença contagiosa e ver também questão de se por um acaso ele engravidou, ver o que pode ser feito por ela, né? Vamos encaminhar ao Ministério Público a notícia do fato, né? E pedindo as medidas cabíveis, né? Que a Justiça pode fazer, que é determinar a guarda ou a proteção a uma família substituta ou a própria tia. E no final da manhã de hoje, um princípio de incêndio foi registrado em um apartamento na Ponta Verde. O princípio de incêndio teve início por volta de 12:30, no 3º andar desse prédio, localizado na rua José Júlio Sauer, na Ponta Verde. Os moradores saíram correndo do prédio após o alarme tocar. Com a ajuda de alguns moradores, o porteiro fez os primeiros procedimentos de combate às chamas. Eu estava na sala com a minha família e de repente aquele cheiro de fumaça no ar, né? De uma coisa queimando. E prontamente minha esposa foi na varanda e realmente ela detectou que o apartamento de baixo estava com fumaça. Então providenciamos lá a fuga, né? Da família e ao descer do quarto para o terceiro já encontrei o Pedro, o rapaz da recepção, prontamente com o extintor na mão. Ele deu o primeiro chute na porta e não abriu. Do jeito que eu vim, com os 2 pés eu consegui abrir a porta. Ele acionou o extintor e conseguiu apagar a chama, que estava 1,5 m de altura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma situação de pequena gravidade. Trata-se de uma ocorrência de pequeno porte, né? Um princípio de incêndio. Então, a gente tem as causas prováveis, mas a gente orientou o proprietário que, caso ele entenda que seja necessário, ele pode procurar os serviços de perícia do Corpo de Bombeiro, mas suspeita-se que houve um curto-circuito em uma das tomadas e com o pó em suspensão que havia devido ao corte de madeira proveniente da manutenção do apartamento, é uma possível causa. Não houve vítimas, uma intercorrência com o porteiro, mas foi sanada pela nossa unidade de resgate, a gente fez oxigenoterapia e no mais a ocorrência transcorreu com sucesso. E agora a gente fala de um assunto recorrente, sempre temos falado sobre isso nos nossos telejornais. Ambulantes da rua 16 de setembro vão ter que desocupar a avenida, que é uma das principais do bairro da Levada. A mudança faz parte do reordenamento realizado pela Prefeitura. A medida começa a valer a partir desta quarta-feira.
A barraca de frutas e verduras do Messias custou mais de R$10 mil. Ele conta que foi notificado pela Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social e vai ser obrigado a sair daqui. Um prejuízo inesperado. O senhor sabe para onde vai? Eu não tenho nem ideia. Nem ideia eu tenho de onde eu vou. Isso é brincadeira, nem ideia eu tenho de onde eu vou. Só estou cabeça doente, essas coisas. O Luiz também reclama que a mudança vai prejudicar muito as vendas. Fica difícil. Tem que sobreviver aqui com essas mudanças todas, né? Agora um canto adequado dá o povo para trabalhar, no enquanto tem movimento, né? Porque se enquanto não tem movimento, claro que a gente também não vai ter retorno de nada, né? É difícil aí. O pedido é um local adequado, né? Um local adequado para o pessoal trabalhar, né? O movimento. A gente é isso aqui, né? É sobrevivendo da gente, para assistir a família. Se pegar a gente, tira de um setor, que é onde a gente já ganha o pão. Aí bota num canto que não tem movimento. Como é que a gente vai arrumar o dinheiro para pagar as mercadorias dos outros? A partir de hoje, os ambulantes da rua 16 de setembro vão ter que desocupar a via. O Lenilson é taxista há 20 anos na região e também vai ser prejudicado. Vai sair aqui, a gente não sabe o que é que vai fazer, entendeu? A gente falou aqui com um rapaz aqui da CMCU ontem e ele não sabe onde vai deixar a gente. Ele mandou falar com o carro da CMTT para ver onde vai botar a gente, achar um ponto aí para a gente trabalhar certo aqui, que a gente toda a vida tem muitos anos nesse ponto aqui, entendeu? O secretário adjunto Dorival Ferreira conta que a necessidade do reordenamento da região da Levada é para melhorar o trânsito do transporte público na região. A necessidade vem em razão de uma melhoria do transporte público da região. Então, por aquela rua ali vai circular uma via que dá acesso ao Vergel e, nesse sentido aí, alguns ambulantes que estão ali no entroncamento estava dificultando a circulação de um ônibus. O que os ambulantes devem fazer? Alguns deles têm condições de se acomodar dentro do mercado público. Então, outros vão com certeza encontrar espaço no mercado público, que é um espaço amplo, destinado a esse tipo de atividade. Eles reclamam da falta de orientação por parte da secretaria. Estamos à disposição. Ontem tivemos a equipe orientando, hoje tivemos uma equipe orientando e estamos na secretaria todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, para prestar as orientações que eles precisarem. E estudantes e professores protestaram hoje pela manhã contra os cortes de verbas na educação. A manifestação ocorreu de forma simultânea em todo o país. Aqui em Maceió, a concentração foi no CEPA. A concentração do movimento de protesto, que reúne sindicatos de várias categorias e estudantes, começou logo cedo no CEPA. O ato é simultâneo em todo o país e uma resposta às recentes medidas adotadas pelo governo federal com os cortes de verbas na área da educação. São quase 6 bilhões retirados do orçamento. Mais um grande dia de luta, Brasil todo, em Alagoas não é diferente. Em Maceió temos feito muita luta, muita luta. Os estudantes, a juventude, trabalhadores e trabalhadoras têm ocupado as ruas e marchado em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade. É uma tarefa muito importantíssima da gente estar aqui nas ruas mais uma vez contra o governo Bolsonaro em defesa da educação, contra esse projeto do Futurice, que é um projeto que vem pela privatização da universidade, pela privatização do Instituto Federal, que é mais um ataque à educação, um ataque que vem sucedido de vários recortes, desde a reforma do ensino médio, quanto a PEC do teto dos gastos, que vem simplesmente traturando os estudantes no dia a dia. Além do dia de luta nacional, os sindicatos querem resolver as pautas locais. Eles reclamam da falta de diálogo com o governo do estado e a prefeitura de Maceió. Toda a sociedade brasileira que se sente prejudicada com os cortes, com retrocessos nos nossos direitos, estão na luta, vão às ruas hoje marchar. Os manifestantes saíram em caminhada pela Avenida Fernandes Lima até o centro de Maceió. O trânsito ficou intenso na região. E no próximo bloco, o governo federal antecipa a primeira parcela do 13º salário. A medida agora é lei no Brasil. E tem ainda os comentários sobre a derrota do CSA contra o Fortaleza. Não sai daí, a gente volta já.